Muito bem. Fui abençoado por conhecer o Senhor Jesus na Igreja Batista em Casa Nova. Ontem o pastor Elton fez essa descrição. E eu tive o privilégio de nascer na fé numa igreja saudável. Eu tive o privilégio de ser cercado de líderes, inclusive um deles está ali, Gilson Castro, que é meu cunhado. Alguns participaram comigo na fase inicial e depois que o Gilson casou com a minha irmã, me adotou, né? E muito do que a gente tem feito e sido deve à vida dele e de outros homens de Deus, pastores que passaram por Casa Nova e incutiram alguns valores e práticas e uma cultura de serviço à igreja, de serviço no alcance do Evangelho à comunidade que a gente vivia. Uma prática comum da igreja é alcançar a sua cidade, e eu pude fazer parte na adolescência dessa cultura de evangelização, algo muito comum no início da década de 90, 91, 92, e então um processo de crescimento natural como jovem numa igreja, ansiando, né, ser esse porta-voz, essa testemunha do Evangelho. Depois de me envolver com o trabalho, inclusive trabalhamos numa panificadora há 10 anos, então um momento que a gente entendeu com a família de vir ao seminário. E então o ensejo e aquela luta para saber se é pastor ou se é missionário, né? Então eu esperava logo no primeiro ano decidir esse assunto, mas eu terminei os estudos e não fiz a definição. E de uma forma bem natural, Deus tem nos dado a oportunidade de pastorear a igreja com essa visão, com esse engajamento na missão. Isso aconteceu na nossa experiência aqui no seminário, como co-pastor com o pastor Márcio Basso, na Igreja da Fé, os 3 anos, e o último ano com um ensejo, um projeto inicial com alguns líderes sobre Oricuri, que ainda hoje é uma pauta de desafio, plantação da igreja ali em Oricuri. Deus nos levou para Luiz Eduardo Magalhães, um campo vasto, uma cidade pujante, desafiadora, e ali então os olhos brilharam para uma percepção abrangente de plantação de igreja, e Deus assim não quis, né? A gente entende hoje, mas depois de muito tempo um pouco chateado com a possibilidade e tudo pronto para acontecer, e Deus nos tirar da igreja em Luiz Eduardo. Foi quando líderes aqui do nosso contexto do Vale, pastor Jota em memória, e líderes da igreja local, o Juazeiro e também da região, o próprio Gilson também e os demais, insistiram com a possibilidade de a gente pastorear a igreja em Juazeiro, Bahia, e então esse desafio foi aceito, e a igreja, uma igreja pequena, 50 membros, tinha um desafio de receber um pastor que tivesse essa pegada mais para fora, esse desafio missionário. Então a condição foi essa, abraçamos o desafio junto com o Ministério Cristão Global, e então a partir da igreja nós começamos a ter esse impulso de grupos saindo todos os anos em loco, os campos missionários, que nós mencionamos alguns deles ontem aqui, e nessa medida que a gente está se envolvendo, a necessidade de reflexão, de estudo, embora pastorear nem sempre nos permite o tempo que gostaríamos, tentei concluir um mestrado em missiologia, que ainda está pendente, e outras demandas vai aparecendo, o ensejo também da plantação da igreja em Petrolina, a preparação da igreja para isso. O grupo cresce. Nos últimos 2 anos, a gente tem a ousadia de convidar o pastor Elton para assumir o projeto, e esse ano, pela bondade de Deus, o pastor Rômulo se junta a nós na igreja local, e a nossa ideia é tentar montar uma base, uma estrutura de liderança que cuide da igreja e, ao mesmo tempo, a liderança também convidando para ações para fora. Deus tem nos dado a oportunidade de se envolver com o Ministério Cristão Global, pastores, líderes de igrejas nossas aqui do Cariri, do Vale do São Francisco e outros ainda mais distantes. E a gente tem seguido uma caminhada assim bem espontânea, nada escrito, um projeto,
e ano a ano Deus vai acrescentando desafios. Eu creio que o maior desafio nosso foi durante a pandemia. Ousamos plantar e lançar os primeiros movimentos da plantação no contexto da pandemia, alugar um espaço onde o pastor Elton está plantando a igreja e então fazer um movimento ainda de trabalho de semeadura, né? E nesse contexto nós começamos a perceber a necessidade de maior reflexão, de maior estudo e ênfase nesse assunto. Aos poucos o MCG vai tentando entender. Como ontem eu não tive tempo de falar um pouquinho mais sobre o ministério, eu queria usar o meu tempo, que eu posso falar a hora que quero aqui, né? Até pelo menos o meu horário. Então eu quero fazer uso, antes de propriamente estar no tema, e vamos só dar aqui algumas informações sobre esse ministério que tem sido bênção na nossa caminhada ministerial. O MCG, como nós falamos, 2013, ele surge apenas como um clamor, um pedido de socorro do missionário Muzinho Muxaia em Moçambique. De lá, então, a gente organiza um curso de 3 anos para a formação de líderes. Então, 2013, 14, 15, 16, indo para Moçambique 2 vezes por ano, com equipes para ensinar. Vários pastores, líderes tiveram oportunidade, inclusive o pastor Carlos aqui, irmão Assis, né? Já de longa data aí, ou já com a idade um pouco puxada, participou dessas viagens, alguns outros pastores. Então nós realizamos esse instituto, né, MCG, com formatura, que foi uma bênção, aquela experiência. Temos parceria de sustento de pastores moçambicanos, esses 10 anos, enviando recurso, igrejas que abraçaram esse desafio de investir em igrejas e líderes moçambicanos. Nós temos apoiado a construção em algum desses lugares, ajudamos a construção de um galpão, né, de 4 salas, né, 11 por 24, no Centro Infantil Ebenezer. E também nós lideramos naquele ano, 2019, talvez o maior levantamento de recursos a nível das nossas igrejas em cooperação na ocasião do ciclone que houve lá na cidade da Beira. Não sei se alguns aqui lembram. Eu sei que lá na igreja Novo Juazeiro, a irmã auxiliadora teve muita dificuldade, muito trabalho, porque ela foi a pessoa e a tesouraria da igreja Novo Juazeiro foi a responsável por captar esse recurso e a gente fazer o direcionamento. Mas foi uma bênção. Além disso, apoio de construção de igrejas em Mataquane, lá em Moçambique, telhado e estrutura para mais 7 outras igrejas, apoio na construção do Seminário Batista na Venezuela também, em 2015, e um retorno para ênfase também de engajamento na missão em 2017. Foi uma bênção ali, não foi, irmão Fernando? Foi uma experiência ímpar aquilo ali, ver um grupo de pastores em meio a uma crise sendo desafiado a plantar igrejas. Então ali nasceu a primeira associação, né, a missionária ali já pensando nesse engajamento. Participamos também, temos apoiado a plantação de igreja em Ribeirão Preto, na pessoa do pastor Cleiton, que a gente não agencia missionário, mas por conta da proximidade. Então a gente terminou sendo essa referência de recomendar, de apoiar, de encorajar a plantação da igreja via o pastor Cleiton lá em Ribeirão Preto. Além disso, nós temos também apoiado estruturalmente, né, Guiana Inglesa, 2021 e 2022, a construção da Casa Pastoral em Uricuri, 2018, e também mobilização para a liderança, que no caso o pastor Edson está plantando a igreja, nos últimos 2, 3 anos lá. Temos também feito muitas viagens, nos últimos 3 anos não, né, mas 6 anos intensos aí de viajar por várias cidades. A gente pegava o carro e saía até São Paulo, pedindo oportunidade às igrejas e falando sobre esse ministério, desafiando igrejas. Nós fizemos bastante isso todos os anos, passando lá por Guaíra, Guarulhos, São Paulo, Sobradinho, no DF, Feira de Santana.
e várias igrejas que a gente tinha contato. Finalmente, chegamos aqui no Cariri nos últimos 2 anos, oportunidade de falar de uma maneira mais apropriada, né, sobre essas reflexões, e nós agradecemos a Deus porque esse congresso está acontecendo e esse tempo de reflexão sobre esse tema, plantação de igreja, sendo oportuno. Todos os lugares que nós temos ido, nós temos percebido que esse é o incômodo, Nosso povo quer fazer, missionários querem realizar a obra, pastores estão interessados nesse assunto, membros de igreja em todos os lugares têm desejo de ser engajado nesse projeto. Obrigado. Mas agora a questão, né, como fazer, quais são os passos, qual é o direcionamento. Então tudo isso tem sido um grande desafio para nós e nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui no seminário, nossa casa de ensino, para falarmos desse assunto. Muito bem. Eu quero confessar também que nesse ano 2024 a gente está tentando continuar a caminhada. A gente veio de uma situação quase de dar uma pausa, né, final do ano passado, e Deus ouviu o nosso rogo e mandou o pastor Romulo, que tem abençoado esses primeiros 3 meses desse ano ali na Igreja Esperança. Eu pensava em suspender alguns compromissos, inclusive esse, para falar. Não estou no meu melhor momento de empolgação, questão física, mas estou aqui e espero que alguma contribuição para você com relação à sua missão. Esse ano o MCG tem um congresso em novembro, como de costume, e nós estamos tentando trazer alguém que tenha tido mais estrada nesse assunto de plantação de igreja. Temos acompanhado um pouco o CTPI, o Centro de Treinamento e Plantação de Igreja em Campinas. Desde 2018 eu tenho ido lá e assim com muito cuidado, mas tentar aprender com eles, porque eles estão na estrada há mais de 20 anos fazendo isso. Algumas denominações, no caso presbiteriana, eles tinham o mesmo problema. Eu me lembro que quando a gente estava pensando, inclusive o pastor Cleito estava estudando o mestrado no Underjump, ele comentava, e de fato foi o retorno que a gente teve, de que muita gente não queria fazer missiologia lá porque os professores eram todos teóricos. Então houve uma crítica pesada sobre liderança que queria ensinar, mas não tinha experiência. E Deus provocou isso, um movimento dentro dos professores, dos pastores lá, e todos os pastores que ensinavam a disciplina foram para o campo plantar igrejas, né? Então hoje a situação mudou, isso tem mudado bastante, esse quadro geral, principalmente de igrejas reformadas. Então todo o material que a gente tem lido vem desse contexto. A gente não tem nada próprio, né, dentro da nossa abordagem teológica, principalmente o conceito do reino, né, e a gente sempre tem essa dinâmica aí de falar sobre o que é a missão, uma discussão bem antiga. Mas nós estamos então propondo o congresso, então se alguém tiver interesse. Esse ano o MCG também está apoiando a plantação da igreja em Souza, na pessoa do pastor Lucas. Houve uma escola de missões, que é outro recurso que a gente usa em parceria com Alcançando o Sertão, pastor Silvani. Então houve a escola no mês de janeiro e o MCG tem também levantado uma campanha de recurso para apoiar o primeiro movimento estrutural da igreja lá em Souza, a Igreja Batista Resgatar. Então, outros projetos têm surgido, a gente precisa se articular melhor como fazer isso. Enquanto a gente ouve o pastor aqui, Pat, a gente fica querendo sonhar fazer algo igual. A gente tem dificuldade, né? Porque a nossa estrutura de igreja local e mesmo associação, a gente tem dificuldade de fazer algumas parcerias e trabalhar esse assunto mais prático, né, de engajamento financeiro. E então a gente tem mais dificuldade de fazer um movimento maior de plantação de igreja nesse sentido. Mas Deus vai derramar graça e algumas coisas já estão começando a acontecer. Meus queridos, liderança e plantação de igrejas. Algumas provocações, eu fiz
essa parte introdutória na oportunidade da associação aqui no Ceará, 2 anos atrás, mas eu gostaria de fazer nota sobre esses apontamentos que a gente observa. Esses apontamentos aqui foi feito pelo pastor Renato Camargo, e a gente faz alguns ajustes aqui para colocar no nosso contexto. Mas, geralmente, quando fala sobre plantação de igreja, trabalho missionário, em geral, os pastores já pisam um pouquinho o pé atrás, e isso não é comigo. Esse assunto não diz respeito a mim, diz respeito a quem está no campo. Meu negócio é igreja. Mas é interessante, irmãos, que muitos pastores que reconhecem a importância da plantação de novas igrejas não são contundentes no estímulo de suas comunidades locais para tal tarefa. E aqui a gente começa a pensar, por que que isso acontece? Por que que muitos pastores que reconhecem a importância do tema, mas não têm um movimento de engajamento para que isso aconteça? Muitas igrejas consolidadas não se sentem constrangidas por plantar nenhuma igreja sequer. Igrejas de 30, 40, 50 ou mais anos, elas não têm uma reprodução, ou seja, ela não é saudável. A gente consegue conceber alguém que não consegue gerar um fruto, não consegue reproduzir, e a gente entende isso como natural. Muitos modelos de igrejas vêm e vão, mas não existe constrangimento no coração de líderes diante da ausência de novas igrejas. Isso tem a ver com o nosso contexto no Vale do São Francisco. Nós estamos lá há 40 anos, né? Então, à medida que a gente estava fazendo missões de engajamento transcultural, Moçambique, Bolívia, Colômbia e por aí vai, e nós aqui estamos fazendo o quê? Né? E as nossas igrejas aqui, tentando reproduzir e a coisa não acontece. Então, Deus colocou no nosso coração que a gente precisava fazer alguma coisa pela nossa geração. Nossos filhos precisam ter mais opção de uma igreja em Juazeiro, em Petrolina. Aqui no Cariri, né, tem muitas igrejas, graças a Deus. E alguns membros ou filhos podem transitar entre uma e outra. E lá, né? Então a gente tem Remanso, Casa Nova, Petrolina, Juazeiro, mas ao redor muitas outras cidades. Pilão Arcado, né, terminou fechando, né, o trabalho que inicialmente tem a ver com o primeiro trabalho dos missionários, Haroldo, né, e Timóteo e os demais. Muitos membros de igrejas, e aí vem a consequência, não sabem sua tarefa na plantação de novas igrejas, pois não há conexão deste desafio da missão de plantar a igreja com a vida deles, com a vida cristã deles. Então, isso vai ocasionando esse efeito. Muitos líderes leigos também não consideram deixar. Por que que estes líderes leigos não conseguem deixar a igreja local e se engajar num projeto de plantação? E aí a gente começa a perceber Deus fazendo algumas coisas diferentes hoje, né? Semana passada a gente estava apoiando o pastor Edson aqui em Oricuri com a equipe da igreja e vieram dois casais que estão em... como é o nome? Cadê o pastor Edson? Está aqui? Terra Nova, que foram para o culto. E os dois casais passaram em concurso e disseram que tinha muito desejo de começar um trabalho ali, plantação de igreja, né? E queriam receber algum apoio, alguma ajuda, como fazer, por onde começar e tal. E a gente começa a perceber pessoas que Deus leva para outros lugares, e essas pessoas que são líderes nas suas igrejas locais estão refletindo a necessidade de igrejas novas ali também. Muitas igrejas transferem a tarefa da plantação de igreja para agências missionárias ou missionários. Aí é o problema que a gente está tentando administrar hoje, né? Muitos missionários no campo, não necessariamente uma igreja que se organizou para enviar esse missionário, não que seja errado, o modelo que nós estamos praticando, que nós recebemos, sempre vai ter missionários levantando recurso e muitas igrejas cooperando com valores menores. Mas é interessante, irmãos, que o envio, né, a ação intencional das nossas igrejas em relação
a enviar missionários e plantadores de igreja, é porque a gente, de alguma forma, entende que isso é um papel da agência missionária ou do missionário individualmente falando, né? Interessante que até mesmo os livros, teologias sistemáticas, que vão tratar do tema eclesiologia, quase nada fala sobre plantação de igreja. Os alunos que estão aqui no seminário, faz o teste, pega as teologias sistemáticas que foram traduzidas na nossa língua portuguesa e vai lá para o tópico eclesiologia e veja quantas das teologias sistemáticas trata desse tópico, a implicação da missão e alguma coisa relativa a esse assunto, né? Então, a gente recebe o modelo, lá atrás, um modelo mais consolidado, de igrejas consolidadas, onde a necessidade, a urgência hoje, ela é maior. Por isso, a necessidade de ver manuais, livros, comentários, onde tem muito conteúdo e informação sobre igreja, mas pouco fala sobre plantação de igrejas. Aqui o livro que o pastor Rafael usou ontem, sobre o Código Missional, o Ed Stetzer, ele diz assim: as comunidades em toda a América do Norte estão cheias de igrejas lideradas por pregadores que amam o Evangelho, a maior parte dos quais, se estiverem certas as estatísticas, não estão alcançando pessoas. O pastor Pet já falou sobre isso. A ausência de Evangelho nas igrejas, na pregação, no louvor, na organização do culto. A cultura da pregação, do evangelismo, da proclamação ausente por parte de líderes, de pastores que amam as Escrituras, que são dogmáticos, mas não há cultura da proclamação, do evangelismo, do fazer discípulo, do ganhar novas pessoas, e, portanto, esse modelo ele é reproduzido também na sua igreja. Não é possível trazer crescimento a uma igreja fiel à Bíblia sem amar as pessoas e pregar o Evangelho. Contudo, amá-las significa compreendê-las e comunicar-se com elas. Pregar o Evangelho significa proclamar o Evangelho sobre a palavra que se tornou carne e proclamar que o corpo de Cristo deve se encarnar em toda a expressão cultural. Então, meus irmãos, veja só a importância de nós falarmos sobre a questão da liderança, a importância do líder. Ontem foi falado sobre a cultura. Estamos vivendo, de alguma forma, e nessa bolha, e o pastor Rafael enfatizou a importância do líder na mudança da cultura, a importância do líder para ele primeiro ser confrontado com a mudança, né? Ele começar a fazer esse trabalho de evangelista que foi recomendado ao pastor Timóteo e entender então como que a nossa função pastoral tem a ver com multiplicação de líderes, a multiplicação de discípulos, líderes que vão reproduzir, portanto, a estrutura ministerial da igreja para alcançar novas pessoas. Como que podemos ensinar nossos líderes a ir além da tentativa de reciclar e de reproduzir modelos de cultura eclesiástica e seguir em direção a uma estratégia mais bíblica, mais missional em cada um dos seus contextos culturais específicos, né? Então, esse é o desafio. Bom, liderança, em todos os livros que a gente vai tentar conceituar, a palavra influenciar, ela aparece em todas as definições. Liderar é influenciar. Acabou-se, foi-se o tempo em que a liderança posicional funcionava, né? Funcionava, hoje não mais. Assumir o posto de pastor, assumir o posto de alguém dentro do corpo de Cristo, uma liderança. Mas essa liderança ela não se expressa através da sua espiritualidade, do seu amor por Jesus. Essa liderança não se expressa em atitudes. Você não vai conseguir influenciar essas pessoas, embora você esteja dizendo a elas o que deve ser feito e como viver, né? Influenciar é o grande desafio. Colossenses 1:28, o texto que vocês já conhecem, de Paulo,
falando do seu ministério ali em Colossos, liderança é um ministério de influência. O líder comprometido é influenciar outros conscientemente. Influenciar outros conscientemente. A autoridade interna, espiritualidade, caráter, é a base dessa influência. Então, se o líder ele não tem essa compreensão de quem ele é em Cristo, a voz do noivo nos chamou para quê? Essa voz ao nosso coração foi um convite, foi um chamado a quê? Se a gente não entende quem somos, qual é o nosso papel, o nosso chamado, nós dificilmente vamos entender qual é a nossa missão. Então, o grande desafio é não usar a nossa autoridade para manipular e dominar pessoas. O líder missional, ele está dentro do movimento, com pessoas, procurando identificar dons e talentos, oportunidades, inspirando pessoas a olhar os campos, as necessidades, prepará-las, enviá-las, acompanhá-las, para que haja então esse movimento na missão de Deus. A liderança inclui capacidade de comunicar. Essa capacidade de comunicar pode ser aprendida ou desenvolvida. Estamos crescendo nisso, né? Uma pessoa também pode ser um presente de Deus para a igreja. A gente já vai para Efésios 4. Inclui capacidade de supervisionar tarefas, cuidar de pessoas, e outras capacidades de liderança podem ser desenvolvidas. Iniciativa e habilidade de motivar outros rumo a uma visão, mas uma visão antes precisa ser precedida de uma missão. Então, vamos pensar sobre essa definição. Existe um livro, ele foi publicado novamente, estava escasso, tinha acabado, é da editora Descoberta, é um livro muito jóia que eu recomendo, Etapas na Vida de um Líder, Robert Clinton. Ele fez uma pesquisa bem vasta sobre o perfil de liderança, tanto no contexto de igreja como fora, e ele então padronizou como é essa caminhada da liderança, né? Os fundamentos soberanos de Deus na formação no nosso nascimento, os primeiros anos da nossa infância, as experiências boas, ruins, como que Deus então vai nos forjando nessa caminhada até o momento que a gente vai identificando a necessidade de crescimento interior. Então ele padronizou, e é interessante você visitar esse livro se você puder. E eu gostei da definição dele. Líder é alguém com a capacidade e responsabilidade dadas por Deus para influenciar o povo de Deus rumo aos objetivos de Deus para o seu povo. Uma imagem aí, os créditos para a Rebeca, né? A minha filha. Veja se ajuda essa definição conforme esse gráfico. Capacitação e responsabilidade vem de Deus. E quem define o objetivo é também o próprio Deus. Então nós temos a liderança que Deus levanta, capacita, responsabiliza. Essa liderança então age como influência sobre um grupo de pessoas na sua comunidade local, igreja, congregação, igreja, e então direcionar essas pessoas para os objetivos de Deus. Quais são os objetivos de Deus para um pastor, um missionário? Quais são os objetivos de Deus para um líder cristão, mesmo trabalhando no mercado de trabalho lá fora? Todos os líderes, envolvendo inclusive mulheres, estão dentro desse escopo de que Deus nos capacita, Ele nos chama para cumprirmos então esses objetivos que Ele mesmo definiu. As Escrituras é muito clara em relação a isso, exemplos do Senhor Jesus Cristo que compreendeu a sua missão a partir das Escrituras. Lucas capítulo 4, ele abre, né, o texto e ele vê lá qual é a sua missão. Mateus também, capítulo 9, que nós lemos aqui no início, Jesus ele então entende a sua missão, né, o seu ser missional tem a ver com pregar o evangelho do reino, né? Interessante. E tendo isso definido, a prática missionária, então o ser missional e a prática missionária
está definido então nessa relação de Jesus como modelo para os seus discípulos e para nós ainda hoje. Cumprir o propósito de Deus. Uma outra maneira de entender a missão de modo geral são 5 perguntas. Aqui é um estudo completo para aprofundar aí essa dinâmica. Já falamos aqui onde faz, o contexto um pouquinho ontem com o pastor Rafael, mas o que é, né, o conteúdo, quem faz, os agentes, no caso nós estamos falando aqui dos líderes, onde faz, como faz, os métodos e para que faz, a finalidade, né? A finalidade dessa missão. Então, interessante que a gente quer destacar aqui, nesse momento, os agentes, os líderes que estão envolvidos nesse processo, né? Uma definição sobre liderança missional parte do contexto bíblico geral, o Antigo Testamento. Nós usamos muito o Novo Testamento, a Grande Comissão, mas, irmãos, desde o Antigo Testamento nós temos indicativos desse caráter missional do povo de Deus. Gênesis capítulo 12 e Êxodo capítulo 19 são apresentados como textos que servem de padrão. Em relação a Abraão, sai e vai. Desde muito tempo, Deus desejou que o seu povo fizesse um movimento para fora. Eu gostei, e talvez foi o único livro que eu encontrei uma contraposição desse movimento atracional ou esse movimento para fora, né? A gente fala de centrípedo e centrífugo, né? E o Walter Kaiser, ele escreve algo sobre missões e ele diz que desde o Antigo Testamento, Deus sempre tensionou que o povo dele, Israel, fosse luz para as nações e que Israel tivesse um movimento intencional de abençoar e alcançar as nações. Talvez o profeta Jonas seja um exemplo disso. O livro serve para desafio de um povo que está dormindo, apático com relação à sua missão. E Deus usa então o profeta Jonas para acordar, para dar esse exemplo de amar pessoas que são diferentes de nós, indesejáveis, pessoas que a gente deseja que morra, que se acabe para lá, que vá para os infernos, né? A gente pensa assim, pois é esse povo aí que vocês precisam amar. Então, o movimento sempre do povo de Deus é de ir, sai e vai, sai e vai. E a gente precisa repetir isso sempre para o nosso povo, sai e vai. E os líderes precisam fazer esse movimento, sai e vai. A cultura começa com a gente. A cultura começa com os líderes. Os membros vendo os seus líderes saindo e indo. O caráter missional é visto também na ideia da bênção. Você é abençoado para abençoar. Então essa ideia também ela é muito forte. A promessa de que a bênção alcançaria todas as nações da terra. Leia Romanos, principalmente o capítulo 15, você vai ter lá as convicções missionais do apóstolo Paulo. O que motivou o apóstolo Paulo a fazer o que ele fez não foi a grande comissão. Foi ter uma mente e um coração encharcado do Antigo Testamento, que estava claro o anúncio do Messias que seria enviado, e junto com o Messias, essa era messiânica, proclamação abundante em todas as nações. Ele entendeu isso. A convicção de que o Evangelho tem que chegar em todas as nações. Ele leu o Antigo Testamento e compreendeu, já que o Messias chegou, tem que chegar às nações. É muito interessante isso. Nós fomos abençoados para abençoar. Êxodo é um outro texto que fala lá dessas características do ser do povo de Deus. Nós somos esse povo que sai e vai, nós somos esse povo abençoado para abençoar, nós somos esse povo chamado comunidade de contraste, santos, reino de sacerdotes, nação santa, reino de sacerdote, e o que mais? Povo de propriedade exclusiva, particular de Deus, para ele usar. Deus vai usar esse povo é para ser usado para os propósitos dele. Então ele chama um povo para os propósitos dele. Isso tem que ficar muito claro, né?
E aí nós temos o apoio de Pedro, né? Nos recordando que no Novo Testamento a igreja, esse povo chamado, existe com essa natureza, o caráter missional. Nós somos esse povo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas que agora somos povo, nós alcançamos misericórdia. Então, a missionalidade faz parte do povo de Deus. Nós somos a missão de Deus. Bom, se a igreja, se o povo é essa missão, esse povo enviado de Deus a esse mundo, qual é a função do líder? Deus vai levantar líderes para quê? Pode um líder não ser missional? Pode um líder não ter um engajamento com a missão dessa igreja, desse povo e, portanto, de Jesus? No Novo Testamento, liderança missional pode ser compreendida a partir da pessoa de Jesus. Quanto mais você entender quem Jesus é, mais você entenderá quem você deverá ser, ou quem você é. Quanto mais compreender quem Jesus é, mais você vai definir quem você é aqui, sua identidade. Sua identidade tem a ver com a compreensão de quem Jesus é. Quanto mais você compreender quem Jesus é, você vai ser conduzido a compreender qual é a missão de Jesus. E quando você compreender qual é a missão de Jesus, você vai compreender qual é a sua missão. E aí então, a liderança missional, meus irmãos, é essa expressão da missão de Deus. Aqui foi a definição que eu achei. A liderança missional expressa a missão de Deus. O anelo de Deus, o desejo, o ensejo dele de formar um povo e colocar esse povo amando o Filho dele. Efésios 1 e 10, convergir todas as coisas no Filho dele. Essa humanidade rebelde que sofre porque está fora do reino do Messias, agora debaixo do reinado do Messias, esse povo agora tem direcionamento, tem razão para viver. Esse povo que antes andava como ovelha aflita e exausta, esse povo agora encontra sossego para sua alma. E é interessante, irmãos, entender essa dinâmica. Liderança missional tem a ver com parecer com Jesus, tem a ver com alcançar pessoas. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, quanto mais o líder busca parecer com Jesus, como Paulo fez e tantos outros, parecer com Jesus, ao mesmo tempo, significa alcançar novas pessoas. Não se faz dicotomia aqui. Não se separa o que é inseparável. Não se separa discipulado de missão. Não se separa a construção de igreja, formação de um povo, organização ministerial da missão. Não se faz. O líder missional, portanto, dentro dessa conjuntura, ele pensa e vive para alcançar os de fora. É uma frase que eu peguei em uma das idas ao CTPI do Ricardo Agreste. O líder missional, ele pensa como Jesus pensava. Seu movimento era considerando pessoas que precisam ouvir o Evangelho. É a necessidade do reino ser preenchido por pessoas que são adoradores e, portanto, o Evangelho é o único meio para isso. Algumas características de líderes missionais e de líderes com a cultura da igreja local. Líderes missionais concentram-se em características relacionais. Já líderes na cultura local da igreja, ali, concentram-se em características funcionais. Tem um ministério chamado Envisionar. O pastor Josué tem trabalhado, se dedicado a isso. E ele faz esses dois paradigmas, né? De estrutura e processo. A maioria das nossas igrejas tem uma estrutura, tem uma dinâmica estrutural. A gente estrutura o negócio e depois a gente lida com as pessoas. E ele nos chama a atenção para essa dinâmica de processo, como Jesus faz. Primeiro, pessoas. Essas pessoas antes pecadores se tornam discípulos. Esses discípulos são levados para um núcleo e ele chama esses discípulos de amigos.
Depois de experimentar essa amizade, essa revelação do coração de Jesus a eles, incluindo a ressurreição, o poder da ressurreição, esses discípulos agora são testemunhas de pecadores, discípulos, amigos, testemunhas. Líderes missionários vivem no limite dos seus recursos. É verdade. Nunca teremos o suficiente. Por isso Jesus ensinou, e Marcos fez questão 2 vezes de deixar claro para os discípulos, multiplicando para 5.000 e depois para 4.000. Em uma experiência, os discípulos observam. Na segunda, Jesus diz, vocês resolvem. Façam vocês. Os recursos sempre serão insuficientes. As demandas do reino de Deus sempre serão maiores do que o que nós temos. Então, se você for fazer as coisas no reino, esperando ter dinheiro no caixa da sua igreja, ter condições financeiras, ter pessoas suficientes, você vai ficar estagnado. Então, o líder missional, ele sempre vai andar no limite dos seus recursos. E aí é onde entra a necessidade de cuidados, de mentoria, né? E outras coisas mais. Já o líder na cultura da igreja, ele conserva e preserva os seus recursos. Foco no mundo, foco na igreja. Dá para acompanhar ali? Dá, né? Realização com a busca na vida, o líder na cultura local, igreja, realização nos programas e atividades, e eventos, e cultos, e programas. E a gente vai treinando uma cultura de consumidores, que vem para a igreja para apreciar o que lhe é entregue, um bom louvor, um bom serviço, uma boa mensagem, uma boa pregação. E eles então fazem tudo isso e vão para suas casas, e tudo que eles viram e ouviram não tem nada a ver com a vida deles durante a semana. Missionários de Deus, o status quo de servo, e aí sistema de castas pastorais, laicato, às vezes a ideia de nos posicionar como senhores, voltados para o movimento, voltados para o monumento, o templo. Alguns pregadores fazem o contraste com o mosteiro, né? Algumas igrejas parecem um mosteiro, né? Se fecha ali e tudo o que interessa é o que acontece ali dentro. Permite o processo e o outro grupo de líderes aspira resultados. Meus irmãos, como podemos ensinar nossos líderes aí além da tentativa de reciclar e reproduzir modelos de cultura eclesiástica e seguir numa direção a uma estratégia mais bíblica, mais missional, no seu contexto? Eu quero apresentar aqui inicialmente 2 tópicos, deixei um aqui de reserva, não sei se o tempo vai permitir, mas vamos tentar ver se caminha. Nós vamos lidar com o problema de líderes, lidando com pelo menos 2 dilemas. O primeiro é lidar com o problema da missão. O problema da missão envolve 2 eixos. Envolve o externo e o interno. Problema interno e externo. O problema externo envolve pessoas, necessidades espirituais, necessidades no contexto social, que isso chama muita atenção dos movimentos de igrejas emergentes ou igrejas missionais. Muitas delas estão enfatizando por demais a questão da justiça social e por aí vai. Então, é interessante observar esse problema, necessidades, como que as pessoas podem ser transformadas. O Evangelho transforma pessoas, transforma também o lugar, transforma a cidade. Então, esse chavão, né, de igrejas transformacionais, a igreja que transforma, né, e onde ela chega, ela muda o ambiente da cidade, do bairro, tem sido uma das vertentes das igrejas missionais, de líderes missionais que têm se levantado aí. Então, como é que as pessoas mudam? Esse é o problema para ser resolvido, para ser lidado.
Interessante, irmãos, que Mateus capítulo 9, verso que a gente já estudou, já ouviu várias pregações, deixa claro que a missionalidade de Jesus tem a ver com o que ele é, e a sua missão específica é a proclamação do Evangelho. A gente não pode confundir, e eu gosto da maneira como José Bernardo, que é presidente da missão Ame Evangelizar, ele escreveu um livro, inclusive recente, quem quiser comprar, adquirir, uma boa leitura, a Bússola. E ele me ajudou a compreender isso. Ele deixou claro no seu livro que a missão é a proclamação do Evangelho. A missão é a proclamação do Evangelho. Jesus não fez missões, por exemplo, na Judéia, andando nas aldeias, porque ele era um profissional e estava ali fazendo ações sociais, médicas e tudo mais. Ele estava pregando o Evangelho. O fato dele fazer curas e cuidar de pessoas tem a ver com o seu caráter. Ele é generoso, ele é bom. Então, uma vez que o Evangelho está em você, você se torna uma pessoa generosa. Então você age contra o mal, você faz o bem. Missão é proclamação do Evangelho, porque não tem nada nas estruturas humanas que possa resolver o problema do homem diante de Deus. Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem força política, não tem nada que possa acontecer do lado de cá, nesse mundo, que resolve o problema do homem. O homem tem um problema legal com Deus. E a missão é resolver isso. Qual é o problema do homem diante de Deus? O seu pecado. Pregação do Evangelho resolve o problema do homem. Essa é a missão. Deus enviou Jesus e enviou o Espírito para resolver esse problema. Mas enquanto aqui estamos no mundo quebrado, bagunçado, doente, o caráter que nós recebemos do Evangelho nos faz pessoas boas, generosas, altruístas, graciosas. Então a gente age com bondade com os de dentro e com os de fora. Às vezes é difícil com os de dentro também. Mas, irmãos, o problema externo tem a ver com necessidades e como transformar essas pessoas para que elas vivenciem a solução dos seus problemas. O problema das pessoas hoje, irmãos, é que elas estão fora do reino de Deus. Elas não estão debaixo do governo de Jesus. Então, para que o problema de fato seja resolvido, essas pessoas têm que voltar para o comando, para a autoridade de Jesus. E só o Evangelho faz isso. Então a gente precisa definir isso. Então, das discussões tantas que se tem aí, eu encontrei essa melhor maneira de me aquietar. Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Enquanto pregamos, o Evangelho torna o nosso caráter como o de Jesus, que entende a necessidade de cura. E nós então funcionamos como comunidade também terapêutica, onde há cura para os de dentro e para os de fora também. Aconselhamento bíblico, evangelismo, a lançar o Evangelho ao coração das pessoas. Mas existe um problema interno. E esse problema interno tem a ver com duas questões. Primeiro, idolatria. Segundo, indiferença. No problema da missão interna nas nossas igrejas, ou na vida do líder, nós temos um grupo que pode se identificar fazendo muito bem a missão, está satisfeito com a sua vida, vive o testemunho do Evangelho, proclama, é generoso, é um membro abençoado na igreja. Então você, de alguma forma, você entende o seu valor, a sua funcionalidade aqui como discípulo de Jesus, porque você está vinculado a esse engajamento com a missão. Então o seu valor, sua identidade é porque você está fazendo a missão. Justiça e identidade fora do Evangelho. Isso é idolatria, irmãos. Então tem pessoas que o tempo todo está querendo realizar a missão e ela tem que ser feita mesmo, mas está fazendo da sua vida, da sua identidade, da razão de ser essa missão, cai na idolatria.
não permitir, irmãos, que idolatria tire de nós a alegria de servir a Cristo. Nós não podemos colocar a missão no centro, mas é Jesus no centro. Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Marcos 3:16. E depois enviá-los a pregar. Estar com Jesus, aprender com Jesus, pensar com Jesus, sentir o pulsar de Jesus é a missão do líder. Não coloque a missão no centro, senão você vai se bananar, você vai cair no problema aqui de idolatria, idolatrar a missão. Mas do outro lado existe o problema da indiferença. A maioria de nós, irmãos, infelizmente, nós somos indiferentes à realidade do mundo perdido. Sempre a questão é como engajar a igreja, como movimentar a igreja, como tornar os nossos membros atuantes na igreja, como eles devem se envolver com a igreja. Há uma indiferença à situação espiritual das pessoas, há uma indiferença à situação social, há uma indiferença a tudo que pode ser colocado nesse bojo da missão. Estamos vivendo num mundo que geme e suporta angústias até agora. E parece que a gente está vivendo em outro mundo. Quando a pandemia chegou, a igreja ficou aflita. Tem que acontecer uma coisa dessa para a gente acordar que nós estamos vivendo num mundo angustiado, num mundo que está gritando por redenção, e os crentes estão querendo fazer paraíso aqui, estão sonhando, estão criando plataformas de vida eterna aqui. Ei, o mundo está doente, está clamando por redenção. E a gente tem que, de vez em quando, receber uma aflição dessa para acordar. E sermos igreja, e sermos a missão de Deus. Indiferença é um grande problema na missão. Qual o caminho da solução, irmãos? O caminho da solução está no Evangelho. Está no Evangelho, e aí a gente, como ensina aos de fora, nós vamos apresentar o Evangelho e levar essas pessoas a confessar a sua idolatria, confessar a sua justiça própria que está sendo feita em torno da missão, de uma atividade, de um envolvimento. Muitos pastores sucumbem, líderes, porque eles fazem do seu ofício pastoral, do seu púlpito, a sua vida, a sua missão. Se tirar, ele morre. Ele não sabe quem ele é. Ele não funciona na vida porque ele grudou, ele juntou o que ele faz com o que ele é. Isso é idolatria, irmãos. Isso é pecado. E o Evangelho nos convida a corrigir isso. Confessar também a nossa indiferença. Meus irmãos, a gente precisa confessar que a gente não gosta de pessoas mesmo. Que nós somos egoístas. Que a gente está olhando para o nosso umbigo mesmo, que a gente está buscando o nosso conforto. Que a gente não gosta daquele tipo de gente que está aqui no bairro. Não sei porque que a igreja está aqui nesse lugar. A gente precisa confessar que não gostamos das pessoas que ministramos. Tem pastores que não gostam do seu rebanho, que não gostam das pessoas que Deus traz à sua igreja, que usa essa estrutura e pessoas para o seu poder, para o seu controle, sente prazer em controlar, em dominar, e usa pessoas para os seus projetos pessoais e até mesmo pelo seu sustento, porque não tem coragem de sair e dizer: eu não tenho condição, não sou apaixonado por Jesus e nem quero servir a vocês, povo de Jesus. Deixa eu procurar outra coisa para fazer, mas não tem coragem, porque não tem outra coisa para fazer. E adoece igrejas, adoece a si mesmo, suas famílias. Precisamos confessar que amamos o nosso conforto, que amamos o nosso comodismo. Na missão vemos o quanto o nosso coração é pecaminoso, irmãos. Se de um lado é o orgulho, idolatria, do outro lado, indiferença. Precisamos clamar a Deus que Ele nos renove e nos revista de poder e nos reavive na sua missão. Você tem orado por isso? Quantos líderes estão aí pedindo ajuda, mas não sabe a quem? Nós não temos estrutura de apoio.
pastores que precisam de uma pausa, não conseguem pausar, porque não tem apoio, sustento. Às vezes a liderança da igreja não reconhece, não monta a estrutura, não recupera. O pastor está doente, está com um problema, dificuldade familiar, dificuldade financeira, seja o que for. Desafio, irmãos. Então não permitamos que idolatria e indiferença tire a alegria de servir a Cristo. Peça ajuda ao Evangelho, confesse, creia e volte a clamar por essa alegria, colocando Jesus no centro e não a missão. Meus irmãos, lidar com o problema da missão tem a ver com esse progresso de sermos conduzidos a uma liderança missional. Em segundo lugar, lidar com realidades eclesiológicas e missiológicas. Líderes missionais buscam fundamentação bíblico-teológica no diálogo e interação com disciplinas cristologia, a eclesiologia e missiologia. O pastor Rafael já falou sobre isso ontem. A tríade Ed Stetzer monta isso, essa base de focar na cristologia. A gente tem que estudar Cristo. A gente tem que estudar Cristo. Cristo tem que ser o tema constante. De lá, então, pensar como que essa igreja ela é modelada por esse Cristo e, portanto, a missão como consequência. A reflexão teológica, missiológica, meus irmãos, com ênfase no método, modelo, técnicas, enfraquece a reflexão mais profunda. Nós somos sempre tentados à cópia. Estamos ouvindo aqui o pastor Pet, a gente diz, como é quem faz esse negócio? E a gente quer pegar a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Está funcionando lá, como é que funciona aqui? Os modelos aí, né? Aquela febre da igreja com propósito. Quantas igrejas, até com o nome, igreja com propósito, né? Igreja com propósito. O negócio está tão feio, está tão perdido, né? Que tem que botar escrito lá que a igreja tem um propósito. Modelos. A reflexão teológica e missiológica, com ênfase em método, modelo, técnico, enfraquece a reflexão. A falta de princípios teológicos, missionais, sólidos, perpetuará modelos de igreja e de missões mais culturais do que bíblicos. Alguns modelos novos, e aqui é uma frase não minha, viu? É de alguém que tem autoridade. Alguns modelos novos podem parecer mais perigosos que os modelos tradicionais. Há um reconhecimento dos problemas por parte das igrejas atrelada à tradição, mas não tem força para mudança. Por outro lado, a igreja que sucumbe aos métodos e modelos está convencida que é missional, que é a expressão da missão de Deus, quando, na verdade, são métodos que substituem a perspectiva missional. Vocês entenderam essa frase aqui? Vocês querem que eu repita de novo? Alguns modelos novos podem parecer mais perigosos que os modelos tradicionais. Há um reconhecimento dos problemas por parte de igrejas tradicionais, que tem que mudar, mas não consegue mudar, não é fácil a mudança. Mas há por outro lado, a igreja que sucumbe aos métodos, modelos, está convencida que é missional, que é a expressão da missão de Deus, quando na verdade são métodos que substituem a perspectiva missional. Quem disse isso é o Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada. Muito cuidado, reflexão teológica, missiológica, para que a gente então lidere as nossas igrejas no rumo certo. Para um líder envolver-se no ministério missionário, meus irmãos, não é opcional. Pastor, você não tem a opção de ficar de fora disso. Não é opcional para você. Já não era opcional quando você era um membro comum, exercendo os seus dons na igreja? Não é opcional para você. Porque a missão está associada ao ser, aquilo que Deus nos fez em Cristo. A igreja é enviada para testemunhar o Evangelho. Então os líderes vão expressar essa missão.
Então, a sua identidade, a gente usa, então, o ser missional, sua natureza, sua essência, e o fazer missionário. O fazer missionário deriva do ser missional, identidade. Na história, década de 50, 40, 50, grande crise missionária. Muitos missionários voltando ao campo, depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns países fecharam as fronteiras, o acesso e a permanência de missionários ficou complicado. Nos Estados Unidos, na América do Norte, por exemplo, muitos missionários voltaram para as igrejas. E então continuaram o ministério como pastores. Ao voltar, eles começaram a questionar e identificaram que há uma crise missionária. Tem uma crise missionária. Nós temos dificuldade de manter os missionários no campo. E aí, nessa reflexão, eles identificaram que o problema e a crise missionária deriva da crise missiológica. Métodos, princípios, o como fazer, vamos repensar. Então, eles estudaram para resolver a crise missiológica. Quando eles estudam essa abordagem de como se aproximar das pessoas, da cultura, a mudança no mundo, eles entenderam que a crise não é missionária, nem é missiológica, é uma crise missional. Tem a ver com o ser, com a identidade. A igreja esqueceu de quem ela é. Ela está sendo modelada pelas histórias aí fora do mundo, mas ela deixou de ser modelada pela história bíblica, pelo Evangelho. A igreja deve funcionar como esse corpo vivo de testemunhas vivas de um Deus vivo e não como instituição morta. Então, irmãos, nós temos aqui 3 paradigmas. Paradigma típico ministerial 1. Dá para ver ali. O que você observa? A tendência de nós fragmentarmos o ministério da igreja. Não está muito claro qual é o objetivo, qual é o foco, qual é a missão. 2 problemas graves aqui. Nós colocamos na mesma esfera de atuação, de comunhão, discipulado, pregação, evangelismo, nós colocamos adoração e missão. Nós fragmentamos, fazemos um compartimento, como que a igreja então ela deve funcionar, sem estar claro o objetivo. O que faz a gente se derramar nessas direções de cultivar uma vida piedosa, adoração, de cultuarmos e nos dedicarmos à pregação e por aí vai. Tem muitas igrejas que estão funcionando assim, elas não entendem a dinâmica de processo e elas não entendem por que fazem o que fazem. Nós herdamos, continuamos a fazer sem perguntar o porquê e vamos repetindo sem estar muito claro por que nós fazemos o que fazemos. Por que sua igreja se reúne na quarta-feira para orar? Por que sua igreja tem escola bíblica dominical? Por que sua igreja tem reuniões de homens, de mulheres, de crianças? Por que tem um coral? Por que tem? O que isso tem a ver com a formação de discípulos para a missão na igreja? O outro paradigma, ele melhora um pouco, mas ele não reflete ainda a reflexão teológica e missiológica que precisa fazer. Já foi resolvido, missão foi colocado ali no centro, há muitos livros aí encorajando essa leitura missional da Bíblia, como você lê as Escrituras com o óculos e a perspectiva e uma hermenêutica da missão missional. E a gente então entende que a partir da missão, a missão no centro, a gente então, por causa disso, a gente prega, a gente desenvolve comunhão, relacionamento com pessoas, a gente pratica a proclamação, o discipulado, e por isso que a gente se reúne na igreja para adorar. Muito bem. Tem algumas igrejas que estão ainda trafegando nesse modelo. Mas o resultado de uma reflexão bíblico-teológica, missiológica também, vai nos ajudar com esta imagem. E aqui o Piper nos ajuda. Leia o livro Alegre-se as Nações, os povos
é uma teologia da missão, muito bem elaborada, precisa, atual. Leia este livro, porque o John Piper nos ajuda a centrar a nossa missão na adoração. Então, a adoração, porque Deus procura adoradores, a adoração é a razão, é o fim pela qual a missão existe. Nós temos missão porque existe adoração. A adoração é o motor, é a força motriz. Nós queremos um povo que adore a Jesus. E por causa disso, então, a missão. Missão está subordinada à adoração. E a missão, então, para buscar adoradores, ela se organiza através de múltiplos ministérios. A gente resume aí a comunhão, evangelismo, pregação, discipulado e por aí vai. A missão um dia vai terminar. Isso, a missão vai terminar. A missão da igreja hoje é o meio principal para alcançar o fim principal. Maximizar a glória de Deus. Por isso que existe a missão, por isso que a igreja deve se envolver, ela está comprometida. Agora, eu esqueci aqui quem foi que falou essa frase, que a missão está no calcanhar da adoração. Onde tem um povo que ama e adora Jesus, vai ter missão acontecendo. Se tem deleite por Jesus, se tem Jesus como precioso, se tem uma alegria de adorá-lo, vai ter missão acontecendo. Esse é o grande desafio. Aí, meus irmãos, alguns dados que é desafio para a liderança hoje. Michael Gorin, ele resume isso no livro A Missão da Igreja, Missão da Igreja Hoje, inclusive um bom livro que eu recomendo também para você que quer aprofundar no tema. Ele vai falar das transformações da realidade global. O pastor já falou ontem, né? A gente é o glocal, né? Estamos vivendo a realidade aqui, mas com influência, muito influência do que está acontecendo no globo. Então ele vai falar do colapso do colonialismo do século XX, mudanças que aconteceram, aí vem globalização, urbanização. Meus irmãos, o fato hoje da população mundial estar se aproximando para 80% de pessoas que estão morando em cidades, isso mudou radicalmente a missão, a forma da igreja fazer missão. Então, dizendo que a última fronteira da missão agora é a missão urbana, é os problemas da cidade. Não tem como você fazer missão, uma igreja funcionar numa cidade se ela não está atenta aos desafios da cidade. Pobreza, os problemas sociais que o governo diz que resolve, tenta resolver e não vai resolver nunca. Como que a igreja demonstra amor para com a sua cidade? Como é que a igreja ama a sua cidade? O que é que ela está fazendo que tem impacto na sua cidade? Os líderes, então, missionários, eles estão observando isso. O grande desafio de alcançar cidades. E aí eu gostei da proposta do PET, né? Uma cidade de 500 mil habitantes, Juazeiro e Crato, né? Olha aí, quantas igrejas plantadas e como isso ajuda a manter uma cultura cristã aqui. A influência que esse grupo de igrejas tem tido aqui na cidade de Crato, Barbalha, Juazeiro. Saturação de igrejas para manter a influência do Evangelho. E a força dessas igrejas plantadas para alcançar os confins, os povos não alcançados. Quanto mais igrejas plantadas para manter, o Tim Keller fala sobre isso, né? Precisamos de saturar as cidades com plantação de igrejas para pelo menos manter a cultura, tentar manter a cultura ali, considerando o cristianismo. E aí então a força para irmos para fora. Crime organizado, tráfico de droga, terrorismo, indústria do sexo, aquecimento global, armas nucleares, questões colossais, pós-modernidade, busca sem limite pelo lucro, materialismo, está matando muita gente, matando muito crente também. Consumismo exagerado, o consumo exagerado aí de entretenimento, é o país do carnaval, né? Do futebol, da alegria, mas as estatísticas dizem que nós temos um país depressivo.
Parece que é o terceiro, não sei. Povo doente da alma, doente da mente, com tanta alegria, com tanto entretenimento, com tanta possibilidade, com tanta diversão, com tantos feriados. Excesso de informação, tédio crônico, pós-verdade. Meus irmãos, os líderes missionais, eles adotam a ideia que reconhece de que estamos numa era pós-cristã, reconhecimento do cativeiro cultural da igreja, necessidade de contextualizar o evangelho, uma sociedade bem pluralista, né? A afirmação de que a missão é uma tarefa de todo cristão e a ideia de que o chamado à igreja para ser uma comunidade de contraste. Aí eu faço menção do Tim Keller, Ministério Integrativo, e ele fala, e aqui é aplicado tanto para a questão da igreja já estabelecida, como o plantador. Como é que o plantador sabe que essa igreja foi estabelecida? É quando você tem esse ministério de colocar pessoas em contato com Deus, então evangelismo e culto, contato com as outras pessoas, comunidade discipulado, contato com a cidade, envolvendo com os problemas e desafios da cidade, contato com a cultura, integrando a fé ao trabalho, e em contato com a plantação de novas igrejas. Quando a sua igreja estiver fazendo isso, você está desenvolvendo a missão, e você que está plantando uma igreja, quando a sua igreja estiver fazendo isso, essa igreja está de fato plantada. Essa é a opinião do Tim Keller, né? Então, o Ed Stetzer escreveu um livro com Sérgio Queiroz, Igrejas Transformacionais, né? E ele lida com essa mesma tensão, né? Mentalidade missionária, discernir, abraçar uma liderança vibrante, eu destaquei aqui, mas ele fala de intencionalidade relacional, ênfase na oração, adoração, vida comunitária e missão, que aqui é o tripé, né? O envolvimento do cristão, o cristão tem esse tripé aqui, né? É vida devocional, é vida congregacional e vida missional. Esse é o tripé. Vida devocional é sua devoção com Deus particular, é a sua vida congregacional, sua relação com a sua igreja, você cresce com o povo de Deus, e a vida missional. E aí, meus irmãos, a gente vai lidar com... O tempo já foi aqui, não está nem na metade. Mas deixa... Hein? Mas deixa eu fazer vocês lembrarem da ênfase já conhecida de dois textos aqui. Existe o texto de Efésios, você pode chegar lá, para mim estar falando aqui. Carta aos Efésios, texto conhecido, mas aqui merece uma ênfase. Paulo ele vai falar de que o Cristo exaltado concedeu dons à igreja. Ele é o mediador por meio de quem todos os dons nos são concedidos. Então Paulo vai identificar dons e essa aplicação para a igreja, incluindo aqui homens que lideram pela palavra, esses ofícios que são apresentados aqui, capítulo 4, a partir do verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, ou alguns traduzem, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo deve ser edificado.
Isso decorre de quê? Para essa igreja ser edificada, o corpo de Cristo ser edificado, o que tem que acontecer? Crentes precisam ser o quê? Aperfeiçoados. Quem é responsável para aperfeiçoar esses crentes, esses membros, os membros do corpo? Quem é responsável para aperfeiçoar? Os líderes, os pastores, esses dons, esses presentes que foram entregues à igreja. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade desses homens, desses líderes? Como é que os membros da nossa igreja vê você, pastor? Como é que os membros das nossas igrejas vê o pastor? O pastor, ele precisa ser bom em muitas coisas. Lidar com o conflito da adolescência, juventude, ajudar no casamento, namoro, né? Noivado, casamento, firmar a família da educação de filhos, preparar as pessoas para o infortúnio, né? De modo especial, morrer bem. E várias demandas. Apoio ali para levar alguém no hospital, ajudar, corre ali. Mas nos escapa a implicação que, embora tudo isso seja bom e verdadeiro, nos escapa a implicação disso para o cumprimento da missão. Pastores e mestres, bem como toda a liderança, são separados por Deus para aperfeiçoar, preparar os santos para o trabalho do reino. O desempenho do serviço, o desempenho ministerial, propriamente, é dos membros. E a função dos líderes, pastores, é preparar para que estes façam o trabalho. Ou ainda, como sugere a paráfrase de Eugene Peterson, né, a mensagem, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo. Liderança dotada espiritualmente, trabalha na igreja, motivando, instruindo, ajudando pessoas com seus dons espirituais. Mas o padrão aqui de maturidade que é apresentado no verso 13, Cristo Jesus, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem aí uma imagem de infantilismo que caracteriza por dificuldade relacional, né, exigindo que o outro se adeque ao padrão, ajuste ao seu modo, lideranças abusivas. Líderes estabelecidos por Cristo crescem em maturidade e fé, motivado pelo sublime exemplo da Trindade. Crescimento contínuo e espontâneo. O corpo funciona numa base orgânica e multifuncional, que é o auxílio de toda a junta, seguindo a cooperação de cada parte. Líderes são dados para que a igreja deixe de ser criança e aprenda a trabalhar em unidade para a expansão do reino. Talvez esta seja a ideia central que eu quero estabelecer aqui nessa perspectiva da liderança. Líderes são dados para que a igreja deixe de ser criança e aprenda a trabalhar em unidade para a expansão do reino. Os versos de 1 a 6 fala da unidade, a importância da unidade. Um só corpo, um só espírito, fomos chamados a uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Meus irmãos, edificar uma igreja, comunhão e expansão, comunhão de expansão, expandir a vida de Cristo, expandir a comunhão de Cristo, do Espírito do Pai, expandir. A edificação envolve expansão focada na missão, não manutenção. A missão como conexão humana amadurecida, anunciar e viver o Evangelho nas relações com os irmãos e com as pessoas de fora. Todos os seus dons para contribuir com a edificação do corpo de Cristo. O líder missional trabalha com isso em mente. Como é difícil, meus irmãos, nos tornar líderes missionais. E vai ser difícil para a igreja. Se é difícil para mim e para você nos colocar nessa linha, como será difícil para os nossos irmãos? E então a gente precisa de um redirecionamento conceitual, um redirecionamento prático,
mesmo empolgado com o conceito, que a gente não tem dificuldade de entender o conceito não é suficiente para realizar a missão. A liderança precisa, de forma prática, treinar líderes a fazer a missão. Como entrar na vida de pecadores na vida diária. O pastor Petros tem dito isso, os exemplos de ontem à noite. Cada oportunidade. Oração, pedindo uma porta. Ser treinado a fazer isso o tempo todo. É difícil. Mesmo pastores que amam a Escritura, amam Jesus, a gente tem dificuldade de ver as oportunidades e praticar e ter essa cultura da proclamação. Imagine os discípulos, os membros. Como é que muda essa cultura? A cultura vai mudar pelos líderes. Quando os membros das nossas igrejas olharem para os seus líderes, pastores, líderes, diáconos, que eles estão fazendo isso. Portanto, o mais difícil, irmãos, na missão não é o aspecto externo, como já falamos, mas o aspecto interno. Nosso maior desafio é a batalha que trava em nosso coração, indiferença. Amamos a nós mesmos, não amamos o próximo. Mas quando não amamos o Senhor Jesus, nós vamos amar mais o nosso conforto do que o nosso vizinho que precisa do Evangelho. Portanto, redirecionamento afetivo também é necessário. Amar a Deus, tomar a cruz e seguir a Cristo. Crucificar a nós mesmos, abandonar o cuidado próprio, o conforto, comodidade, para servir pessoas para a glória de Deus, treinar pessoas para desenvolver esse ministério. Esse redirecionamento afetivo deve ocorrer todos os dias. Por isso que Jesus estava todo o tempo no meio da multidão. 80% do tempo de Jesus, se você for contabilizar nos evangelhos, está no meio da multidão. Do meio da multidão ele faz discípulos. Ele conversa com esses discípulos. Mais do que conceitos, mais do que informação, formação. Igrejas que têm um modo de ficar apenas do púlpito, usando toda a estrutura semanal para informar e não trabalha a estrutura para formar, a gente não vai conseguir o êxito nessa mudança da cultura de envolvermos o nosso povo na missão. Então, o redirecionamento conceitual, prático, afetivo para a liderança missional. Encare isso como dificuldade por amor a Cristo. Não avalie o seu processo, o seu progresso, pelo crivo da missão. A missão, ela não perdoa. Então, se você diz, eu não evangelizo, eu não tenho essa cultura, eu não tenho essa prática, não fui treinado, ninguém me equipou, não há estrutura que permita eu fazer isso hoje, o meu tempo, seja lá o que for, não tenho plantado igreja, não estou envolvido em nenhum tema como esse, não estou amando pessoas, não estou me reunindo como deveria com os líderes da minha igreja, não estou discipulando ninguém, nos últimos anos não levei ninguém para Cristo, a missão, ela não perdoa, ela é estática, ela cobra de você. Mas como falamos, nós temos um Senhor, que não é a missão, mas é Jesus Cristo. Então precisamos correr para Jesus e pedir o seu perdão, sua misericórdia. E Jesus, ele vai nos reconduzir novamente à sua missão. Jesus, por ser um mestre maravilhoso, misericordioso, ele ativa o seu Espírito em nós e devolve a nós o ardor, o fervor por ele e pela missão dele. À medida que você centraliza a sua liderança no Evangelho e missão, você vai certificar-se de que Cristo é o seu Senhor e não a missão. O Evangelho e a missão eleva a nossa alegria e prazer na glória de Deus. Meus irmãos, tem uma outra perspectiva que eu gostaria de destacar antes do meu tempo acabar, que é um texto interessante. Não vai dar para aprofundar, mas vamos dar só uma olhada em Atos 11. Aqui é o paradigma da missão do movimento Antioquia, Atos capítulo 11. Vamos olhar um pouquinho, pelo menos tentar, sobre essa liderança missional na pessoa de Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Estou lembrando uma frase de um pastor do século passado, ele dizia que sentia lá na comunidade
Isso. Irmãos, o texto é conhecido. Aqui é a dobradiça. A grande mudança de paradigma, igreja Jerusalém e Antioquia. Pedro, né, que já começou a ter experiência de olhar para os gentios, mas agora um olhar mais focado no movimento a partir de Paulo. Verso 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Os dispersos anunciaram somente a palavra aos judeus. Alguns deles, porém, a mudança que acontece, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo, se converteram ao Senhor. O negócio foi tão grande, estrondoso, que a notícia chega aos ouvidos da igreja em Jerusalém, verso 22. Então eles enviam Barnabé até Antioquia. Depois você estuda, é muito interessante, eu andei dando uma olhada, não dá para falar aqui, mas o perfil de Barnabé, e Barnabé como sendo aquele que trouxe Saulo ali para perto, pós-conversão. Barnabé, ele é enviado, ele tem uma missão apostólica aqui, ele é enviado para conferir esse jeito de ser igreja em Antioquia, esse jeito gentílico de ser igreja. Está muito diferente do que nós somos aqui na Judéia, em Jerusalém. Será que é isso mesmo? Será que é o Evangelho? Será que o Evangelho foi pregado e convertidos e a igreja nasceu lá? Vai lá, conferir lá, Barnabé. Barnabé vai com essa missão. E tendo chegado, verso 23, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Pregação do Evangelho, pregação abundante do Evangelho, faz com que igrejas nasçam. O que está faltando é pregação do Evangelho, gente. Não tem nada novo. O que está faltando na cultura da nossa igreja é proclamação. Sem proclamação do Evangelho não nasce igreja. O pastor falou ontem também sobre isso, né? Mas o que é interessante aqui? Tem algo acontecendo em Antioquia, verso 25, e Barnabé, ele vai para Tarso à procura de Saulo. Por que Barnabé vai atrás de Paulo? É uma pergunta boa. Eu fui atrás. O negócio estava tão bom ali em Antioquia, o desafio era tão grande, lidar com uma igreja numerosa, muitas almas, de cultura grega, gentios, que não têm conhecimento do Antigo Testamento, não conhecem o Antigo Testamento. Então, Barnabé precisava de ajuda de um cara que dominava muito bem o Antigo Testamento, mas também de um cara que dominava a cultura grega. Eu preciso de um cara que me ajude aqui, porque a gente precisa fundamentar esse povo aqui no Evangelho. Eles não sabem nada do Antigo Testamento, e nós precisamos fundamentar esse povo na história de Deus, mas precisamos de um cara que conversa, que sabe dialogar com a cultura. Esse cara é Paulo, vou atrás dele. A expressão que aparece aqui, a procura, é que Paulo não estava fácil de ser encontrado. Alguns entendem que Paulo, depois que convertido, ele foi deserdado. Ele era de uma família rica. Talvez um eco com Filipenses 3, perdi tudo por causa de Cristo. E ele tinha um ministério itinerante, ele não estava inativo. Ele estava há muito tempo já pregando aos gentios. E demorou Barnabé encontrá-lo, porque ele não estava na sua casa, nos seus, entre os seus. O processo aqui foi demorado.
buscar esse homem, encontrar esse homem, procurar esse homem. E ele leva esse homem então para Antioquia. Paulo estabelece um outro padrão, um movimento diferente começa a acontecer e a temática de igreja missional, praticamente ela se divide nessas 4 ênfases. Intencionalidade evangelística, intencionalidade da encarnação, contextual e comunal. Algumas igrejas dão ênfase a uma, outra, algumas se interpõem ou se misturam, mas basicamente, alguns desses traços a gente percebe aqui. Se você voltar para o verso 19, intencionalidade evangelística, essa igreja tem. Mesmo debaixo de tribulação, sendo perseguidos, espalhados, eles saem anunciando. Eles poderiam estar em casa, eles poderiam estar se protegendo, eles poderiam estar cuidando dos seus afazeres, preparando a sua casa, onde comer, o que trabalhar, mas eles estão pregando. É uma cultura que eles herdaram da igreja, que eles viram certamente os líderes lá em Jerusalém pregando o evangelho. A cultura da pregação era constante. Então, quando eles saem, mesmo em perseguição, eles não deixam de pregar. Eles continuam fazendo isso. Intencionalidade evangelística. Tempo todo desafiando outras pessoas a crer em Cristo. Pensar como ganhar pessoas para Cristo. Orar para que Deus abra portas. A intencionalidade da encarnação é se envolver o mais próximo possível. Já foi falado aí, ir morar no bairro, ir conhecer a pessoa, chamar a pessoa para sua casa, comer com elas, se conectar a elas, fazer o que Jesus fez. É o que a igreja deve fazer. Nós somos a boca, nós somos a fala, nós somos as ações de Jesus hoje para com as pessoas. Intencionalidade contextual tem a ver com a cultura mais abrangente, essas características do novo mundo que nós estamos vivendo. Não estamos mais vivendo num mundo cristianizado. O diálogo não pode ser mais agora direto. Semana Santa recente, quem é de alguns anos mais atrás, você percebe a grande diferença, não é? As pessoas não têm mais o temor como tinha antes. Podia nem tomar banho no dia santo, podia andar de carro, de cavalo, temor. Então, o discurso do Evangelho estava direcionado a pessoas que de alguma forma estavam preparadas para ouvir. Quantas histórias de plantação de igreja eu já ouvi, pregadores, pastores que estavam nas ruas, de repente, a história de um pastor que eu conheci recente, o carro dele deu prego, um trajeto que ele vinha da igreja para levar um pessoal da igreja que não tinha transporte, e o carro dele quebrou, era próximo a uma favela. O carro quebra e ele diz, agora estou frito, né? De repente vem um grupo de pessoas, essas pessoas se aproximam, oferecem ajuda, ele prega o evangelho ali, outras pessoas se aproximam, um grupo de pessoas são convertidas e nasce uma das maiores igrejas da cidade, lá em São Paulo. Pessoas iam para as praças, pregavam, as pessoas recebiam, criam. Mas hoje não é mais assim. As conexões não estão mais tão claras da nossa mensagem com aquilo que está na mente do povo. Então, a importância da intencionalidade contextual e, por fim, comunal. Primeiro, acolher pessoas e trabalhar com essas pessoas dentro da comunidade para elas poderem aprender como viver. Como viver o Evangelho, olhando os crentes dentro da igreja vivendo o Evangelho, né? Tem igrejas antigas que para alguém se tornar membro tem que ser vitorioso, né? O cara tem que provar que é convertido mesmo, provar que mudou todos os pecados aparentes, né? Ou não. E a gente tem que ter certeza se o cara é crente mesmo. E a gente tem dificuldade dessa intencionalidade comunal. A imaginação teológica foi o que aconteceu, eles anunciaram a outros diferente deles. Anunciar a palavra, refletir a essência da fé. Eu preciso manter a fé, a essência do Evangelho e comunicar para pessoas diferentes, em outras culturas. E como fazer isso? Desafio de substituir paradigmas para valorizar o Evangelho. Desafio de renunciar, simplificar. Então a dinâmica de movimento envolvendo aí Barnabé,
instituição, vindo de Jerusalém, e a dinâmica de movimento ilustrado na figura agora de Paulo e Barnabé também. Barnabé por onde vai, Paulo por onde vai fazendo discípulos, vai multiplicando discípulos. E então essa dinâmica de movimento, ela não se contrapõe com o institucional. Tim Keller fala sobre isso. Igrejas sem dinâmica de movimento são como um paciente no respirador artificial. Aqui eu ia falar sobre uma proposta de discipulado com homens, nesse padrão de grande mandamento, levando pessoas a andar com Deus, seu relacionamento com Deus, desenvolvendo disciplinas, palavra e oração, requisitos de líderes espirituais na multiplicação de líderes, trabalhando a vida lá fora, pureza sexual, moral, caráter, casamento, filhos, relação com dinheiro, trabalho, e então preparando para a multiplicação espiritual, que envolve também multiplicação de líderes, a grande comissão. E aí tinha outras questões. A maioria das igrejas é projetada para administrar programas, mas a maneira certa de estruturar é organizá-la para a preparação dos seus membros. Tem outra declaração aqui, eu quero só terminar, não vai dar tempo, eu ia gastar um tempo para falar sobre multiplicação de líderes. O outro texto seria Timóteo 2, vocês lembram? O momento é crítico, a luta ali no contexto dos dias difíceis e Paulo vai encorajar Timóteo a multiplicar líderes. Versículo 2 e versículo 3, como fazer isso? Participa dos meus sofrimentos. Então, como multiplicar líderes na cultura da igreja, na descrição do trabalho, enquanto estamos realizando, na agenda, separar a nossa agenda para gastar mais tempo com o grupo de novos convertidos e de potenciais líderes. É a ênfase do líder missional. E celebrar, criar um canal de desenvolvimento, que nem sempre é fácil, como que a gente treina liderança, que foi falado aqui como residência, né? Treinar líderes, plantadores de igreja dentro da igreja local. É um grande desafio. Bom, fica 10 minutos aí para ninguém perguntar e a gente fazer sorteio dos livros, que eu acho que é mais interessante, não? Mas aí, cabe algumas perguntas, se porventura alguma consideração também. Ok, você está com o microfone aí? 2 perguntas, se der tempo a gente vai para 3, mas 2 pelo menos, 5 minutos aí. Pastor Elton. Segunda pessoa? Aqui o pastor Ageu. Terceira, alguém levantou ali? Pastor Ricardo. Então, a princípio, vamos ver se a gente consegue. Obrigado. Pastor, aqui nós temos muitos líderes, pastores, missionários, e líderes são conhecidos da visão. E a visão sempre precede a ação. Quando a gente pensa, depois a gente age, e o Senhor colocou vários tipos de pensamento sobre a missão de Deus do líder. Aí uma pergunta, a gente tem um líder no nosso estado que não tem feito a gente pensar muito, vai ter que falar muito em igreja saudável, em igreja que está alcançando pessoas. Hoje o Senhor disse que igreja que adora Jesus está conectada com a missão. E, consequentemente, está alcançando pessoas. Muitos dos nossos ministérios, muitas vezes, a gente avalia a saúde da igreja e a adoração de uma maneira diferente, sem necessariamente contar com o alcance de pessoas. Aí a pergunta é, será que nós não precisamos pensar mais sobre o que é uma igreja saudável, sobre o que é uma igreja que adora, e pensando que nós líderes aqui, como nós vamos voltar para a nossa igreja e fazer com que cada área dela conduza para essa saúde e para essa adoração? Esse é o grande desafio, irmãos. Nós somos dados ao movimento, ao fazer. Em geral, os nossos pastores, né, como eu mesmo, somos atraídos para um eixo, né, para uma avalanche de atividades. A gente não sabe dizer não para muitas delas. E a gente, então, tem pecado, pastor, pela falta de reflexão, de gastar tempo na contemplação. Contemplação de Jesus mesmo, contemplar o Evangelho, ter a nossa alma, nosso coração irrigado com as verdades que vêm do dono da igreja, as verdades do Evangelho para o nosso coração. Então fica mais fácil a gente ficar reproduzindo modelo, movimento, e então continuar fazendo o que está sendo feito,
mas nem sempre com a disposição e com a forma de reproduzir esse amor por Jesus e esse trabalho e esse fazer missionário, como a gente tem dito, né? Então eu diria que a necessidade número 1 nossa é ter mais tempo para contemplar, ter mais tempo para olhar para Deus, para Jesus, como Ele mesmo fez, o próprio Cristo, né? Eu lembro aquela cena, Marcos capítulo 1, quando Jesus é apresentado como servo. Eu vim para servir, dar a minha vida em resgate. E Ele está em movimento constante. Muita gente está sendo curada. E Ele faz um trabalho cansativo, mas Ele vai orar, Ele vai à parte. A multidão está lá e os discípulos vão atrás dele. E nesse tempo, com Deus, com o Pai, Ele consegue reafirmar a sua missão. Eu vim foi para pregar o Evangelho, vamos às outras cidades. E Ele deixa a multidão lá. Então, Ele não é consumido pelas expectativas das pessoas, Ele não é consumido pela sua realização de sucesso. Ele entendeu que a missão dele é pregar o Evangelho, vamos aos outros lugares. Então eu acho que a gente precisa ser convidado para esse lugar de reflexão, de oração, de contemplação, para a gente aprumar a caminhada e estar fazendo o que o noivo está pedindo. O noivo pede dos seus líderes que multiplique outros líderes, para que a missão, para que o corpo de Cristo sendo edificado alcance outros lá fora. E a gente tem que cumprir isso. Se você é pastor, está fazendo muitas coisas, se você é líder, diácono, ou um líder na sua igreja, congregação, você está fazendo muitas coisas, cuidando do prédio, fazendo reforma, enfim, tantas coisas que consomem o nosso tempo, mas você não está multiplicando líderes, você não está treinando esses líderes para fazer o trabalho do ministério, para que haja expansão, nós estamos falhando na nossa obrigação, na nossa missão. Não sei se eu respondi, mas é por aí. Eita, vamos lá, Rafael. Rafael cortou. Parabéns, pastor final, pela exposição. E a gente entende perfeitamente a missão, né, de cada pastor, como líder, formado por Deus. Obrigado pela exposição. Uma consideração assim que eu vejo, né, na hora dos pastores, com certeza não me falta ao coração essa visão missional, esse desejo de missões, mas acredito que a própria igreja acaba apagando no coração do obreiro, do pastor da igreja, em virtude das suas muitas atividades que tem dentro da igreja. Então, o pastor acaba lidando com esse sentimento entre o seu propósito e a necessidade da igreja local. Isso. Então, muitas demandas, né? Ele tem que se preocupar com a administração da igreja, ele tem que se preocupar com a pregação da igreja, ele tem que se dedicar ao cuidado das famílias e ainda ter o aspecto missional. Então, em tese, ele acaba deixando o aspecto missional à parte por não ter comunidade com tudo isso. Eu vejo isso. Então, e às vezes o pastor acaba entrando em conflito, né? Até mesmo desânimo, por desejar fazer algo, mas em virtude da demanda da igreja não consegue fazer aquilo Isso. que ele deseja. Então, qual seria esse conselho do Senhor? É levantar mais obreiros, né? Chamar mais gente na igreja, para dividir essas tarefas, né? Poder dar um alívio ao pastor e criar toda essa rotina, né? De maneira que a igreja mantenha saudável, mas ao mesmo tempo a missão não seja negligenciada. Voltar para Jesus e ter a coragem de dizer não. E de começar a dizer o que nós fomos chamados para fazer para os nossos líderes, diáconos, principalmente. Quando eu comecei a sair com um grupo, com o MCG, com as viagens, comecei a ouvir dentro da liderança, lá em Juazeiro, olha aí o pastor global. Aí eu ouvi a crítica, né? O pastor que está viajando muito, está preocupado lá e
E aqui, a gente quer um pastor aqui. E eu tive que reunir a liderança. E eu tinha gravado o meu convite, né? O dia que eu falei à igreja, a igreja disse, não, pode vir mesmo, que a gente quer o pastor assim. Eu recordei do texto escrito e do áudio, vocês me chamaram, e vocês sabiam que eu teria esse envolvimento para fora. Então, ensinar a igreja e pedir para os diáconos, me ajudem. Me ajudem. Pergunte para mim se eu estou tendo tempo de contemplação, de oração. Pergunta para mim quantas pessoas eu evangelizei essa semana. Quantas pessoas eu discipulei. Dê autoridade para os líderes locais cobrar de você, pastor. Você está cumprindo a sua missão? Tem que ter coragem. E tem que fazer. A nossa agenda precisa estar submissa à missão. Tem pastor preguiçoso e tem pastor... Então, tem que ter coragem. Cobre de mim. Oração, palavra, vou gastar tempo em produzir vidas. Não vou gastar tempo com estrutura. Forneça as estruturas, líderes. Me ajudem. Deixa eu concentrar nisso aqui. Eu fui chamado para isso. E tenha tempo com líderes para multiplicar. Então, é trabalhar na cultura. Comece pedindo ajuda, gritando socorro. E mandando alguns líderes com autoridade para dizer, pastor, sai fora daqui. É para você ficar aqui pintando parede, não, nem mexendo com isso. Vai conversar com o povo, vai evangelizar, vai discipular. Então, eu diria mais ou menos isso. Ei, o tempo correu, vamos lá. 2 minutos, vai ter sorteio de livro, não. O microfone correndo, que alguém disse que quer ouvir as perguntas. Só um pouquinho, pastor Ricardo. Pastor Jaime disse que já cortou ali, já, né? Em relação à revitalização, acho que talvez seja uma visão talvez geral aí, também uma boa parte das igrejas estão não no processo de manutenção, mas talvez de volta por não estar multiplicando, investindo em novas igrejas, né? Aí, olhando para esse quadro, a plantação de igreja é um processo de revitalização da igreja, ou eu tenho que trabalhar focado na igreja, fazendo com que ela entenda qual é a sua missão, para que então haja a plantação. Ok, entendi. Houve um encontro do CTPI com esse tema, né? Plantar para revitalizar, revitalizar para plantar. As duas coisas têm que estar acontecendo. Quando a igreja decide plantar igrejas, o processo de plantação de igreja revitaliza a própria igreja e o contrário também. Então eu diria que é trabalhar com as duas vias. A igreja em Juazeiro foi revitalizada com o ensejo de plantar. Trabalhamos 4 anos para fechar uma congregação, uma eterna congregação de 25 anos. Tem que ter coragem. Você vê que não absorver aquele grupo para poder a igreja ter um foco, de ter uma experiência de plantação de uma igreja. Então, ao mesmo tempo, a revitalização ocasionou o ensejo de uma plantação, a plantação está revitalizando a igreja, o ensejo de plantar mais uma outra e aí vai. Pastor Ricardo, vai ter que ficar para depois, viu? Ou então não tem sorteio, hein? Porque o pastor Jaime já disse que já era, né?